Você já percebeu que muitas vezes o mercado ele rompe um fundo ou um topo e depois ele volta tudo contra você? Se você já tomou um stop logo depois de um rompimento, muito provavelmente você foi vítima do que a gente chama de captura de liquidez. Eu vou te mostrar como isso funciona e que faz 90% dos traders perderem nessas operações. E bora de conteúdo! Fala galera, seja bem-vindo ao canal Trader Forex Brasil. Aqui é o Glauber Pardo, analista CNPI, e bora de conteúdo. Vamos lá, a gente vai falar hoje aqui de captura de liquidez, tá? Nada mais é do que o rompimento de topos e fundos, e aí ele faz o rompimento e faz a volta totalmente contra a continuidade desse rompimento, tá? Isso acontece porque muitas vezes institucionais criam espécies de armadilhas onde eles conseguem ter mais liquidez para despejar os seus lotes, tá? Então, a gente tem ali ele forçando às vezes um rompimento, a gente tem o alvo de algumas pessoas e a gente tem a entrada de outras devido a ser um suporte. E aí eles conseguem trabalhar lote em cima dessas regiões, tá? Eu vou mostrar aqui como que isso funciona na prática. Esse movimento aqui é muito comum, principalmente pro Forex, tá? Então, vou desenhar aqui um pouco da teoria e depois eu vou mostrar um exemplo gráfico abrindo o MetaTrader aqui para a gente acompanhar. Então vamos lá. Vou desenhar um gráfico aqui. Tendência de alta. Tendência de alta, bonitinho. E aí você vê que muitas vezes ele faz esse movimento aqui. E aí, por outra cor aqui, vamos lá. E aí a gente vê, por exemplo, você vê um topo, um fundo, um topo, um fundo, bonitinho. Em algum momento, esse gráfico vai fazer essa visão aqui, ó. Exatamente aqui. Ele vai romper esse topo anterior, aqui no caso, e vai depois acabar rompendo esse fundo anterior, tá? É isso aqui que a gente vai ver a famosa captura de liquidez. Então, o que acontece? Muita gente que entrou vendido aqui nesse momento, porque ele rompe aqui e dá uma certa estabilizada nessa região. Muita gente entra o quê? Vendido nessa região. Qual que é o alvo dele, né? O alvo dele seria este fundo anterior aqui, certo? O alvo dele seria nessa região. E aí, esse cara aqui despeja o lote nesta região. Mas espera, essa região também é o suporte. Então eu vou ter gente também comprando aqui. Certo? E aí é quando a gente consegue ter liquidez para o mercado absorver os lotes e continuar dando andamento ao seu movimento natural. Ou seja, ele volta tudo para a tendência macro. Tá? Então o que a gente observa aqui? De forma resumida, eu tenho o vendedor aqui, que é esse cara aqui. Eu tenho esse cara entregando o lote no alvo aqui, tá? E eu tenho o comprador, que é este cara aqui, se estopando abaixo do fundo. Ou seja, ele vai estopar aqui também, né? Então a gente fica com esse efeito. Tem lote nas duas direções saindo nessa região, tá? Vamos pro MetaTrader que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Então, bora de MetaTrader. Vamos lá. Esse aqui é o gráfico do S&P 500, tá? E aí aqui o gráfico tá de 1 hora aqui. E eu vou mostrar em 1 hora, no diário. Isso acontece em todos os tempos gráficos, tá? Mas assim, pelo menos 1 hora. Tempos gráficos abaixo de 1 hora, pouco utilizo esses tempos gráficos, tá? Não trabalho operações curtas e pouco utilizo esses gráficos e também não aconselho utilizar, gera muito ruído, tá? Aí vai um pouco mais para a linha do day trade, que é um tipo de operação que eu dificilmente faço. Então vamos lá. Vamos olhar os exemplos de liquidez aqui. Cara, a gente tem uma aqui, ó, na boca do gol, ó. A gente tem uma aqui. Vou pegar um azulzinho aqui, ó. Aqui. Repara nesse rompimento. Rompeu. Já voltou aqui, ó. Vamos olhar outra aqui, ó. Vamos lá para trás. Aqui, ó. Rompeu. E depois retomou. Para cima também, ó. Rompeu aqui. Já retoma. Você vê que isso acontece a todo momento. Aí ele retoma a direção natural. Ó, falando aqui eu já vi outra. Ó, acontece a todo momento.
E aqui, ó, um paviozão. Aqui deve ter sido notícia e tudo mais. Nem sempre é liquidez, tá? Às vezes é deslocamento de mercado mesmo, notícia, especulação. Isso pode acontecer, tá? Mas você repara que a todo momento isso acontece. Vamos pôr outro ativo aqui. Vamos ver o SDJPY. Vamos lá. O SDJPY. Ó, vamos lá. Seja aqui, ó. Já bate o olho, você já enxerga aqui, ó. Rompeu nessa barra e já devolveu na próxima, ó. Esse aqui é um gráfico de H1 também. Você já vê ele, ó, devolveu aqui, tá? Que mais aqui? Aqui, ó. Você já vê aqui. Aqui, esse gráfico aqui, esse pavio provavelmente foi alguma notícia, tá? Você vê outra aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Ó. Ele rompe aqui, ó. Todo momento, ó, ele rompe. Aqui rompeu, ó. Fez um fundo bem mais baixo aqui, ó. E dá ali pra cima de novo, ó. Aqui, ó. Outra. Então, assim, tá claro que esse movimento acontece. Vou ser repetitivo aqui, esse movimento acontece muitas vezes no gráfico. Então, assim, a dica aqui é, cara, a maioria dos rompimentos voltam, tá? Para quê? Para tendência macro. Então, o que a gente deve? A gente deve tomar muito cuidado nesses rompimentos. Ficar esperto em relação às notícias, em relação ao movimento macro. Então, é sempre importante estar sabendo o que acontece por trás da paridade que você está operando, por trás do ativo, se for petróleo, o que está rolando sobre o ativo. Então você tem uma visão macro, você gera um viés, mas não é um viés negativo, é um viés com base nos acontecimentos, numa tendência fundamentalista, tá? Então, em cima disso, você fica com o viés de uma posição, e aí sim você toma um pouco mais de confiança para entrar no rompimento. Dica 2 aqui são os horários. No Forex você tem as sessões asiática, europeia, americana, tá? Sessões europeias geralmente é onde as tendências elas dão mais continuidade, ela fica nesse menos zigue-zague, tá? E a americana também é uma boa sessão, a asiática é uma sessão um pouco mais travada, tá? Eu vou ficando por aqui, segue o canal, a gente está começando esse projetinho aqui para trazer informação para vocês, curte, compartilha, deixa seu comentário aqui no vídeo, consome os demais conteúdos que estão aqui no canal e valeu, até a próxima.